Diz a palavra, Hebreus 12, 16 e 17: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Amém? Amém. Nessa noite, irmãos, Deus tem uma palavra para a nossa vida. Glória a Deus. E eu acredito que você veio ouvir a voz de Deus nesse lugar. Amém? Eu pelo menos vim para isso. E o nosso tema nessa noite é a manutenção do milagre. A manutenção do milagre. Repita após mim: a manutenção. A manutenção Do milagre. do milagre. Amém? Amém. Essa é uma mensagem, irmãos, sobre a nossa responsabilidade em preservar com sabedoria, discernimento e firmeza as conquistas que nós temos alcançado em Deus. Não basta apenas conquistar, é necessário administrar aquilo que se conquistou. Amém? Muita gente começa muito bem, muita coisa, mas termina muito mal, e muitas vezes nem termina. Então Deus quer que você comece bem e termine melhor ainda, e que não hajam coisas inconclusas na minha, na sua, na nossa vida. Amém? A manutenção do milagre. Irmãos, no decorrer de toda essa semana, eu estive em consagração aqui na igreja por um determinado propósito muito sério, uma decisão que eu estou prestes a tomar. E em meio à atmosfera de oração, Deus trouxe um entendimento bem claro, bem nítido no meu espírito. Deus me disse: um milagre só pode ser substituído por outro milagre. Vamos repetir juntos? Diga após mim: um milagre só pode ser substituído por outro milagre. Amém? Amém. E em oração no amanhecer deste dia, irmãos, o Senhor me tocou no sentido de ministrar essa palavra à igreja. Na verdade, nem era eu que ia ministrar essa noite, era a pastora, mas acabou que o Senhor me tocou no sentido de trazer essa palavra ao espírito dos irmãos, e o Senhor me trouxe à memória o pecado de Esaú. Esaú é alguém que entrou para a história bíblica como impuro, como profano, devido à forma irresponsável, emotiva e precipitada com que ele tratou algo tão valioso que era o seu direito de primogenitura. Amém? Diga assim comigo: não posso ser irresponsável, emotivo e precipitado com aquilo que Deus me deu, com o meu milagre. Amém? Aleluia. Eu acredito, irmãos, que Esaú está entre aqueles da Bíblia e talvez de toda a história da humanidade que fizeram os piores negócios. Eu acho, irmão Paulo, que
se for para dar um troféu de pior negociante da história da humanidade, é bem provável que esse troféu vá para Esaú. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Esaú é alguém, Luan, que visando satisfazer uma necessidade imediata, abriu mão de uma herança eterna, que passaria, irmã Mari, para as próximas gerações da sua família. Esaú é alguém que, para suprir uma necessidade imediata, abre mão de uma herança eterna. E aqui, pastora Doni, nós temos um conceito interessante de pecado. Talvez você já ouviu, Marcela, muitos conceitos a respeito do que é pecado. Mas eu quero nessa noite, irmãos, trazer um conceito de pecado que certamente nenhum de vocês aqui jamais ouviu. E esse conceito de pecado é algo que deve nos fazer pensar. Você precisa voltar para a sua casa na noite de hoje pensativo sobre esse assunto. Que conceito é esse, irmãos? Pecado é um mau negócio. Diga comigo, pecado é um mau negócio. É um mau negócio. Nesse sentido, todo o negócio mal feito é pecado. Ora, se pecado é um mau negócio e Esaú é um dos piores negociadores da história da humanidade, por quê? Porque para satisfazer uma necessidade imediata negociou uma herança eterna. Então o pecado é um mau negócio. Nesse sentido, todo negócio mal feito também é pecado. O que Deus está dizendo aqui nessa noite, irmãos? Que nós precisamos ser muito cuidadosos com isso. E é nesse sentido que o escritor aqui da Epístola aos Hebreus vem nos advertindo. Olha ali o texto mais uma vez. E cuidem, Hebreus 12, 16 e 17, e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Então aqui é uma advertência do escritor aos Hebreus para a igreja, que nós devemos ser cuidadosos com relação a isso, pois uma vez que nos aventuremos a negociar o inegociável, não haverá como reverter essa situação, nem mesmo com lágrimas. Diga isso comigo, não posso negociar. Não posso negociar. O inegociável. E se eu fizer isso? Se eu fizer isso, nem com lágrimas, diante de Deus, isso vai se reverter. O que diz o verso 17 do capítulo 12 de Hebreus, né? Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o houvesse buscado. Então não podemos negociar o inegociável. Amém? Amém? Amém. Então, quando nós chegamos a essa conclusão, irmão Edson, precisamos nos perguntar: o que é inegociável? Olha, irmãos, para nós, crentes em Jesus, tem algum crente aqui? Amém. Para nós, crentes em Jesus, inegociável é qualquer direito de Deus conquistado por Cristo e a nós entregue. Inegociável é qualquer direito de Deus conquistado por Cristo e a nós entregue. E tudo o que se materialize a partir disso. Inegociável não é só espiritual, tem coisas materiais que também são
inegociáveis. Mas por outro lado, existem momentos que Deus nos levará a mudanças, sim ou não? Sim. Inclusive mudanças materiais. Então, quando é esse o caso, as Escrituras e o Espírito Santo vão nos direcionar. Vamos ver um exemplo disso. O patriarca Abrão, por exemplo, ele foi direcionado a sair da cidade de Ur, onde ele já tinha uma situação social, uma situação financeira estável, sim ou não? E ele foi direcionado pelo Senhor a uma terra, a habitar em meio a um povo que ele jamais tinha conhecido, sim ou não? Então, Abraão é alguém que sai de um milagre, que era a situação confortável e abastada que ele já experimentava na sua cidade, na sua geografia, mas ele sai para um milagre muito maior. E apesar das dificuldades e circunstâncias que enfrentou, ele conquistou esse milagre. Amém? Amém? Porque pense bem, se Abrão em Ur seria um dia o sucessor de Terá, o seu pai, seria um dia chefe de uma família, além de herdeiro de parte dos negócios do pai, que eram imensos. Ora, isso já era um milagre. Mas em Canaã, o que Deus tinha para ele era ser o pai de uma grande nação, era ser o pai da fé, o pai de todos que viessem a crer. Então, Abrão é alguém que experimenta uma mudança radical na sua vida, mas ele vai de um nível de milagre para um milagre maior ainda. Não se esqueça, um milagre só pode ser substituído por outro milagre. Abrão não retrocede, ele avança. Amém? Aleluia. Nós estamos falando nessa noite sobre a manutenção do milagre. Então, quando nós pensamos no fracasso de Esaú, em recuperar a herança que ele desprezou, abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo de número 27. Gênesis capítulo 27, o verso é o 34. Nós vamos ler até o verso de número 40. Gênesis 27, do 34 ao 40. Eu estou procurando ir bem pausadamente para os irmãos compreenderem aqui exatamente o que diz a Escritura. Gênesis 27, 34 ao 40. É quando Esaú chega, achando que as suas decisões lá atrás, em ter negociado o inegociável, não iriam dar a ele nenhum problema no futuro, e ele chega para receber a bênção da primogenitura, a qual já não tinha mais direito, porque havia negociado, mas ainda assim ele chega tentando usurpar aquilo que já não era mais seu, das mãos do seu pai Isaque. E diz a Bíblia, Jacó já tinha ido antes e sido abençoado. E no verso 34 de Gênesis capítulo 27 diz: ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. Mas na verdade não foi bem assim, né? Ele tinha negociado o inegociável. Tem gente que negocia o inegociável e depois quer acusar Deus de injusto e quer colocar a culpa no outro. Verso 37:
Isaque respondeu a Esaú: eis que o constituí senhor sobre você e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: será que o senhor meu pai tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. É isso que acontece quando alguém negocia o inegociável. Ele vai ficar com as sobras, ele vai ficar com o resto. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque seu pai disse, verso 39: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu acho que com um resto de bênção como essa, eu preferia não ter recebido palavra nenhuma. Então nós vemos aqui, irmãos, entenda nessa noite o fracasso de Esaú em recuperar, em tentar recuperar aquilo que ele desprezou. E lá no capítulo 12 de Hebreus, o escritor está advertindo a igreja, irmã Sheila, que nós devemos estar muito bem avisados com relação a isso. Com relação a quê? A não rejeitar a herança que Deus nos oferece como crentes. Aleluia, amém? Amém. Hebreus 12, verso 25 diz assim, Hebreus 12, 25: tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. O problema não é Deus falar, o problema é as pessoas aceitarem. Tem gente que quer uma direção de Deus para a sua vida, mas quando Deus dá a direção, ele se recusa a ouvir. Por quê? Porque não era bem aquilo que ele esperava ouvir. Continuando, Hebreus 12, 25: pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. O escritor está dizendo o seguinte: se aqueles que se recusaram a ouvir Moisés na terra pereceram, quanto mais nós, se nos recusarmos a ouvir Deus em pessoa, que a nós fala dos céus. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, antes de nós avançarmos nesta noite, nós precisamos entender o que é o direito de primogenitura. Diga comigo: direito de primogenitura. Direito de primogenitura. Irmãos, nos tempos bíblicos, o primeiro filho de um casal tinha certos direitos e privilégios que os outros filhos não tinham. Esse filho mais velho, ele seria o herdeiro natural dos direitos de sucessão na família, da qual mais tarde, com a morte do pai, ele se tornaria o líder e o representante daquela família. Portanto, todo filho mais velho nos tempos bíblicos, ele herdava o dobro na herança do pai, mesmo que fosse filho da esposa menos amada, caso o pai tivesse mais de uma esposa, o que era muito comum naqueles tempos. Em Deuteronômio, no capítulo 21, verso 17, a lei estabelece essa questão do direito de primogenitura. E Deuteronômio 21, 17 diz: pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor. O direito de primogenitura é dele. Aleluia. Esse direito de primogenitura, irmãos, excepcionalmente, poderia ser vendido a um irmão mais novo ou transferido, mas apenas se o filho mais velho se mostrasse indigno, ou tivesse cometido um crime, praticado uma falta muito grave, a ponto então de não ser considerado digno de levar adiante o nome e a liderança da família, o que não era o caso aqui. Mas, tendo caminhado um pouco na Bíblia,
Eu quero voltar com você para aquilo que Deus me disse essa semana. Amém? Amém? O que Deus me disse essa semana? Um milagre só pode ser substituído por outro milagre. Glória a Deus. Vamos repetir? Um milagre só pode ser substituído por outro milagre. Amém. Amém? Amém. E a partir disso, eu quero agora que você olhe comigo mais de perto essa história tão fascinante do livro de Gênesis, que é a narrativa de Esaú e Jacó. Então, volta aí um pouco na sua Bíblia, lá para o capítulo 25 de Gênesis. Nós vamos observar aqui, do verso 19 até o verso de número 34. Gênesis 25, 19 a 34. Aleluia! Diz a Bíblia: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, e por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo, ele disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome, de que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém? O que nós temos nesse relato, irmãos? Esaú e Jacó são os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Eles se tornam os personagens principais dos capítulos 25 a 36 do livro de Gênesis. E a primeira coisa que eu quero que você observe aqui é que a mãe de ambos, Rebeca, assim como Sara, sua sogra, era estéril. A gravidez de Rebeca foi um milagre. A gravidez de Rebeca foi um milagre, fruto da oração de Isaque, seu marido. Gênesis 25, 21 diz: Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele, e Rebeca, mulher de Isaque, ficou grávida.
Por que é importante você observar essa informação aqui, irmão? Porque nós vamos entender que tanto Esaú como Jacó têm a mesma origem. Diga comigo, Esaú e Jacó têm a mesma origem. Qual é a origem de Esaú e Jacó? Filhos de Rebeca? Não! Filhos do milagre. Diga comigo, filhos do milagre. Filhos do milagre. E o milagre que os gerou aconteceu a partir da oração. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. É verdade. Então nós temos que entender uma coisa aqui nessa noite, irmãos. A oração é o útero do milagre. Aleluias. Glória a Deus. É verdade. A oração é o útero do milagre. Milagres são gerados a partir da oração. A oração, Jéssica, tem essa capacidade de tornar fértil aquilo que era estéril. Oh, papai. Sabe por que, irmão? Tem gente que não nasce nada na vida dele. Tem gente que não avança nada na vida dele. Tem gente que não prospera nada na vida dele. Muitas vezes não é falta de trabalho, não é falta de estudo, não é falta de esforço, disso, daquilo. Muitas vezes eu tenho visto, é falta sim, é de oração. É o meu Jesus. Se você quer experimentar milagres na sua vida, se você quer ser filho, filha do milagre, você tem que ser um homem e uma mulher de oração. Aleluia. Sim, papai. E para nós experimentarmos milagres maiores ainda, conquistando e consolidando o que foi conquistado cada vez mais, não podemos parar de orar. Eu quero te dizer nessa noite, você veio ouvir Deus falar. Glória a Deus. Quando você para de orar, você parou de conquistar. É verdade. Sabe por que essa igreja aqui parou de conquistar muitas coisas? Porque paramos de orar. Os irmãos mais antigos aqui vão lembrar muito bem do que eu estou falando. Qual a diferença dessa igreja aqui hoje para quando nós começamos, hein, irmã Sueli, lá no Beira Rio? A diferença, irmãos, é que naquela época as nossas reuniões de oração eram cheias. E aí então nós conquistamos e conquistamos e conquistamos e conquistamos, e ninguém podia. Os antigos aqui sabem melhor do que eu que demônio teria coragem de nos afrontar. Nenhum. Que espírito humano tinha coragem de nos afrontar? Nenhum. Por quê? Porque a oração nesse altar, desse ministério, era contínua. Aleluia. É verdade. Mas de repente nós estamos tão ocupados que não temos mais tempo para orar. E Deus respeita isso. Deus não vai obrigar a goela abaixo ninguém a orar, mas simplesmente a conquista vai parar, ou a conquista vai andar na mesma velocidade da tua vida de oração. Vida de oração acelerada, conquista acelerada. Vida de oração meia velocidade, conquista meia velocidade. Vida de oração devagar, quase parando, conquista devagar, quase parando. Sem vida de oração,
sem conquistas. É simples, irmãos. Agora, Deus quer que a gente conquiste rápido. Então, isso é uma coisa que nós temos que resgatar aqui nessa igreja. Temos que resgatar, irmãos, a vida de oração. Porque se a gente parar de orar, a gente para de conquistar. E se a gente não arrepende e volta para a oração rapidamente, até aquilo que conquistou a gente pode vir a perder. Sabe por quê? Porque são maus negócios no mundo espiritual. Parar de orar é mau negócio no mundo espiritual. Por quê? Porque parar de orar é parar de conquistar. E aqui eu quero focar em família nessa noite. Eu tenho falado muito de família, né, nesses últimos domingos. E olha que interessante, irmãos. A quem coube a iniciativa de oração para que Rebeca gerasse? Quem foi que orou? Ela? Sim ou não? Não. Quem foi que orou? Isaac. A quem cabe a iniciativa de oração numa família? Ao homem. Ao marido. Por quê? Porque ele é o sacerdote do lar. Você percebe que quando Isaac se levantou na família e exerceu o seu sacerdócio, exerceu o seu papel, o milagre rapidamente foi gerado no útero de Rebeca. Eu sei que é importante trabalhar, é importante pagar contas, é importante fazer curso, estudar, é importante ser responsável com as coisas desta vida, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: no dia em que os maridos desta igreja estiverem mais preocupados em orar do que com qualquer outra coisa, nós não vamos vencer a velocidade com que os milagres vão nos alcançar. Então vejam, quando Isaac exerceu o papel, o milagre aconteceu. O milagre foi gerado. A mulher engravidou de gêmeos. Agora é interessante que, embora filhos do mesmo milagre, eu falei que Esaú e Jacó são filhos do milagre. Embora filhos do mesmo milagre, Esaú e Jacó lutavam entre si dentro do ventre da mãe. Interessante, não? Gênesis 25, 22, olha ali, ó. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? Agora, presta atenção aqui. Que ela foi consultar o Senhor. Irmãos, é um tema que se repete na Bíblia, esse negócio de conflito entre irmãos. Isso já começou lá com o Caim e o Abel. Isso é um lembrete do poder do pecado atuando sobre a humanidade. Conflitos entre irmãos não é coisa natural, não. É um lembrete da eficácia do pecado atuando. Porque irmãos não foram gerados para viver em conflito, mas sim em harmonia. Mas aqui nesse contexto específico, essa disputa, essa briga entre irmãos, entre Esaú e Jacó, desde o ventre da mãe, o que isso nos mostra? Lembre-se que ambos são filhos do milagre. O que isso nos mostra, essa briga? Que mesmo aquilo gerado a partir de um milagre, não está livre dos efeitos da queda, dos efeitos do pecado.
Porque tem gente que pensa, irmão, Paulo quer conquistar o milagre, podemos parar, está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo jóia, está tudo certo. Não. O pecado continua operando e o pecado é uma força que vai deteriorando todas as coisas, meus irmãos, inclusive os milagres que nós conquistamos. Por isso que o tema da mensagem é a manutenção do milagre. Aleluia! Milagre é uma coisa que também precisa de manutenção, meu irmão. E como é que se faz a manutenção do milagre? Eu espero que você esteja prestando bem atenção. A manutenção do milagre acontece quando eu decido consultar o Senhor. Rebeca não foi consultar a vizinha. Rebeca não foi consultar a colega. Rebeca não foi consultar o Google, Facebook. Rebeca não botou lá no Facebook. Irmão, tem uma raiva disso que só Deus sabe, né? Alguém sabe aí algum remédio para engravidar? Você já viu essa coisa ridícula lá no filme? Remédio para isso, remédio. Ah, meu irmão. Não. Claro que nesse tempo não existiam essas coisas, né? Eu estou querendo te dizer que Rebeca foi consultar quem tem as respostas para ela. Meu irmão, não fique perdendo tempo consultando quem não tem solução para você. É verdade. Não fique perdendo tempo consultando quem não vai resolver o teu problema. Rebeca foi consultar o Senhor, e aqui está o tema principal da nossa mensagem nesta noite. Precisamos não só receber o milagre a partir da oração, como Rebeca recebeu, mas administrar o que de Deus recebemos também com oração, consultando ao Senhor. Glória a Deus. Amém? E quem fez isso não foi Isaac, mas agora vai pegar para as irmãs casadas. Quem fez isso foi Rebeca. O que isso nos mostra, pastora? Que há situações numa casa que o discernimento e a oração da mulher precisam funcionar tanto quanto do marido. Irmãos, eu estou cansado de ver isso na família dos crentes. Muitas vezes um cônjuge conquista na oração e o outro, dentro da mesma casa, põe a perder na acomodação, põe a perder na falta de discernimento. Diga assim comigo: não podemos conquistar na oração e depois perder na acomodação. Tem irmão aqui que quando só andava a pé, aqui que eu digo na igreja, de um modo geral, né? Tem irmão aqui na igreja que quando só andava a pé não perdia uma oração, não perdia um culto, meu irmão. Aí conquistou a bênção, o milagre, o carro, a moto, a bicicleta, sei lá. Quantas vezes eu vi muita gente que já passou por aqui, meus irmãos sabem. Quanta gente, irmãos, vocês conhecem, já passou por aqui, chegou aqui endividado, chegou aqui pobre, chegou aqui desempregado, chegou aqui estropiado, né? E esse altar tem uma unção de provisão. Aleluia, isso é verdade. Você sabe disso? Glória a Deus. Quanta mulher chegou aqui estéril, que foi nós orar no culto, botar a mão na barriga dela e dali um mês essa mulher engravidou. Esses últimos tempos 2, mas se contar em toda a história desse ministério, várias. Então o que acontece, irmãos? Tem muita gente que conquistou na oração, mas daqui a pouco, irmão Sueli, a gente está tão ocupado que a gente não tem mais tempo para orar, que a gente não tem mais tempo para cultuar, que a gente não tem mais tempo para congregar.
E aí, meus irmãos, corremos o risco de acabar nos acomodando, e nos acomodando, perdemos. Claro que, embora explorado pelo irmão num momento de fraqueza, afinal de contas ele estava faminto, né? O Esaú, mas ainda assim ele é indesculpável. Por que ele é indesculpável, irmãos? Porque ele negocia por tão pouco, irmão Hélio, algo absolutamente inegociável, que era a sua primogenitura, irmãos. Amém? Então ele fez não só um péssimo negócio, Esdras, um mau negócio. Esse mau negócio se deu pela ignorância, pela indiferença de Esaú com relação à sua posição de primogênito. Sabe, Sheila, na verdade Esaú era um homem carnal. Presta atenção aqui em mim. Era um homem que não entendia o significado de tudo que tinha sido prometido pela linhagem do seu avô Abraão, do qual ele era herdeiro natural. Irmãos, olha aqui para mim. Nós sempre teremos uma mistura desastrosa quando um homem carnal tentar administrar um milagre. Sempre teremos uma mistura desastrosa quando um homem carnal tentar administrar um milagre. Eu me lembro certa vez, lá no Bockman, eu chamei determinado irmão e falei para ele: a partir de hoje eu quero que você administre os dízimos e ofertas que entrarem na igreja. Achando que era espiritual. Irmãos, se tem coisa mais espiritual no mundo, é dízimo e oferta. Daqui a pouco nós vamos ofertar e dizimar. Amém? Presta atenção em mim. E eu nunca me esqueço, ficou aqui gravado. Nós tivemos o culto e nós demos essa bolsa aí, né, pastora? Essa bolsa aí de couro, onde nós guardamos os recursos que entram ali no baú. E eu nunca me esqueço, né? Acho que nós voltamos para casa naquela noite, né? E no outro dia, quando eu cheguei para orar, foi isso, né? Foi eu ou você? Nós dois fomos orar, né? No outro dia, quando nós chegamos na igreja para orar, irmãos, nós encontramos a bolsa com as santas ofertas e dízimos do povo de Deus, jogado num canto do altar. E eu questionei assim: eu esqueci. E eu fui orar e Deus me disse assim: tira da mão dele, porque ele é carnal. Sabe por quê, irmãos? Isso não se esquece. Jamais. Jamais. Eu posso esquecer a minha mulher, mas as coisas de Deus eu não esqueço. E o Senhor me disse: o que Ele fez com os dízimos e ofertas, de deixar jogado na bolsa, esquecido num canto, a vida dele é assim, a vida espiritual dele é assim. Depois daquele dia, eu falei: nunca mais eu vou dar finanças da igreja na mão de alguém que não seja de confiança, e ninguém de mais confiança entre todos nós do que a pastora. Por isso que ela administra até hoje isso. Glória a Deus. Então, irmãos, nós sempre vamos ter uma mistura desastrosa. Quando alguém carnal for administrar um milagre, o Esaú é justamente isso, gente. É um cara carnal administrando milagre. O que ele fez? Estava com fome, bateu o olho num guisado, num ensopado, num negócio lá, trocou o eterno pelo passageiro, trocou a herança por uma bobagem, de um prato de comida. Os carnais são assim. Eles não conseguem enxergar, Esdras, a eternidade por trás das coisas.
Amém? Está entendendo, Luan? Nós temos que ser homens, meu filho, que enxergamos a eternidade por trás das coisas, que enxergamos, irmã Rosalana, os valores que realmente importam por trás das coisas e das pessoas. Aleluia! O que eu estou dizendo, irmãos? Que carnalidade e milagre é que nem óleo e água, irmão Edson. São coisas que não combinam, coisas que não se tem como misturar. E se nós tentarmos misturar, irmão Paulo, carnalidade com milagre, o que vai acontecer é tragédia, é acidente. E é por isso que as Escrituras o tempo todo nos alertam, irmãos, para não sermos carnais, para não sermos naturais. Por quê? Porque esse tipo de pessoa não consegue entender, irmã Cristiane, não consegue enxergar os propósitos altos, os propósitos elevados de Deus, irmãos. Esse tipo de gente, irmã Sueli, o carnal, ele vai considerar como nada aquilo que Deus confiou, aquilo que deve ser preservado, valorizado. Irmãos, finalizando nessa noite, olha o que Esaú desprezou, irmãos. A posição especial do filho mais velho. E olha o que aconteceu: todos os direitos e privilégios de primogenitura. E aí é com base nisso que Hebreus 12:16, que já lemos, diz o quê? Como é que Esaú é chamado em Hebreus 12:16? Profano. Esaú não percebeu que a sua primogenitura, ela estava ligada ao plano de Deus para a redenção de toda a humanidade. Esaú foi insensível e sem direção, sem discernimento. Ele trocou o milagre por uma coisa qualquer. Você veio ouvir Deus falar nesta noite, né? Deus está dizendo assim para ti: não troca o teu milagre por qualquer coisa. Não seja um Esaú, uma Esaú. Não troque o teu milagre por qualquer coisa. Seja espiritual, não seja carnal. Enxergue a eternidade por trás das coisas que são passageiras. Aleluia. Infelizmente hoje, irmãos, ainda tem muita gente com essa mesma atitude de Esaú, dentro e fora da igreja. Quantas pessoas vocês conhecem, abrindo mão do direito, abrindo mão do milagre da fé, da salvação, da comunhão, da fidelidade, das escrituras, do culto, dos sacramentos, da igreja local e até de conquistas materiais que obteve sendo fiel ao Senhor no passado. Abre mão de tudo isso por qualquer coisa. Só que hoje você aprendeu. Amém? Aleluia. Aprendeu ou não aprendeu? Amém. Então, se você aprendeu, você só erra se quiser. Quem aprende só erra se quiser. O milagre só pode ser trocado ou substituído por outro milagre, e não por um prato qualquer de ensopado de lentilha por aí. Amém? Pense nisso. Pense nisso. E não abra mão das bênçãos de Deus para você. Pense nisso e não deixe o seu milagre perder-se, enfraquecer, morrer, desaparecer, virar maldição. Não. Pense nisso. Faça a manutenção do seu milagre. Quando é que eu faço a manutenção do meu milagre, pastor? Quando eu uso aquele recurso para a glória de Deus, para o crescimento do reino,
Amém?